Hoje é dia de grupo de estudos sobre o seminário do Lacan, sobre os fundamentos da psicanálise. E a gente também está lendo a interpretação dos sonhos de Freud. E tem um trecho aqui, é um pequeno trecho, né? Na verdade ele não contempla tudo que pretende dizer, né? Mas eu acho que vale para a gente pensar algumas coisas. Eu vou usar esse trecho para fazer uma pequena reflexão aqui, talvez, né? Uma ideia, né? A via inconsciente de pensamentos que leva à descarga no ataque histérico volta a ser imediatamente utilizável, desde que suficiente excitação se acumule. Uma ofensa de 30 anos antes continua a ser sentida como se fosse nova, após ter adquirido acesso às fontes afetivas inconscientes. Sempre que se toca em sua lembrança, ela volta à vida e se mostra investida de excitação, que acha descarga motora num ataque. No caso, está falando aqui do ataque histérico, né? Mas pode ser por outros meios também, outros fins. É precisamente nisso que a psicoterapia tem de intervir. Sua tarefa é encontrar resolução e esquecimento para os processos inconscientes. É até curioso o que fala aqui, né? Sobre a psicoterapia deve investir nisso, né? Deve intervir nisso. Sua tarefa é encontrar resolução e esquecimento para os processos inconscientes. Quando a gente pensa em esquecimento para o inconsciente, é importante dizer que no inconsciente nada passa ou é esquecido. Né? De alguma forma, no inconsciente, as marcas de nossas vivências, como somos afetados, nossas simbolizações, nossas representações, nossos desejos, aquilo que a gente reprime, permanece lá. O inconsciente ele tem, digamos, essa característica atemporal. Não existe passado, presente e futuro para o inconsciente. Né? É interessante que nesse trecho aqui da interpretação dos sonhos, ele vai dizendo, né, que algo que foi dito há 30, 40, 50, 60 anos atrás, ela pode ser revivida, como ressentida, né, sentida novamente, como foi sentida naquela época. Ou pode criar um grau de excitação tão potente quanto, né? E isso é inerente a todos nós, né? A gente tem marcas nas nossas vidas que vão perseguir a gente por toda a vida, né? Seja você ciente dela, desconfiado dela, divertido dela ou não, né? Muita gente pode pensar, mas comigo não é assim, o passado ficou no passado, né? É interessante pensar, talvez questionar se esse não é um pensamento bastante racionalizado e consciente, né? Que já posso pensar que pode ser uma forma de defesa do ego, do eu ali, né? Para não ter acesso a essas memórias, esses afetos, esses desejos inconscientes, né? É por isso que se pensa que uma pessoa que se diz muito racional, muito consciente de si, provavelmente ela tem um trabalho psíquico bastante notável em reprimir muitas coisas. Né? E tem gente que vive assim, digamos entre muitas aspas, normalmente, né? Mas no inconsciente nada escapa, né? Nada é esquecido. Então, se a gente pensar levando isso em conta, né? Mesmo essa pessoa autocentrada, que sabe muito de si, que é autoconsciente, que deixa o passado no passado, né? E vive só o presente e o futuro, né? Talvez essa pessoa faz um trabalho psíquico para manter reprimido tudo aquilo que não pode vir à tona. Em algum momento isso pode escapar. E por onde isso pode escapar? Né? A gente pode pensar tanto na construção de grandes sintomas, né, que vão caracterizar estados de sofrimento, mal-estar, e que são classificados aí pela psiquiatria, né, que nos ajuda a pensar um certo funcionamento universal. E isso vai ressoar de alguma forma, isso pode ressoar desse jeito, né? Mas de forma mais sutil, talvez também entre muitas aspas, essa sutileza, né? E muitas vezes é mesmo.
esses materiais inconscientes eles surgem através da nossa fala, do nosso lapso, dos nossos lapsos, nossos esquecimentos, aquilo que a gente esquece também. Tem aí uma pista de algo que é muito caro para o sujeito expor enquanto inconsciente, né? Então, isso me leva a pensar também, o que já vem sido discutido nos meus estudos, que o inconsciente, né? Isso é uma coisa que o Lacan traz, ele deixa de ser visto como algo das profundezas, sabe? Como algo do exterior, do interior, né? Olha meu ato falho. Aquela ideia de inconsciente como esse lugar obscuro, né? Esse lugar perigoso, né? E é interessante pensar isso, mas eu vejo muito como forma mais poética, que é o inconsciente do Freud, né? Esse inconsciente das profundezas, né? Algo que está submerso, né? Na consciência, né? Tem até aquela imagem do iceberg, e como se a gente tivesse que acessar algo muito profundo. De certa forma, poeticamente, é profundo, né? Mas o que o Lacan traz é uma nova perspectiva, no sentido de o inconsciente não está nas profundezas, está na superfície. Ele encontra brechas, ele encontra espaços na fala do sujeito para se manifestar. Né? De repente, uma palavra que vem ali meio sem querer. Né? Isso a gente vai escutando na sessão. Né? A pessoa vai dizendo ali de si, muitas vezes num discurso bonitinho, consciente, e algo escapa ali. Muitas vezes a pessoa fala, não é isso, eu não quis dizer isso, né? Não é bem isso. Mas escapou. Então é interessante investigar por que escapa, né? Então, assim, de forma geral, para resumir aqui, né? Essa associação livre é a ideia de que o inconsciente ele não necessariamente é esse lugar da escuridão, das profundezas, mas que ele está ali na superfície, na linguagem, os nossos pequenos deslizes de linguagem, sabe? Aquela palavra que surge assim no momento inapropriado, uma ideia, uma ação, né? Mas especialmente que pela palavra, porque nós somos seres falantes, né? Por isso que nós fazemos análise. Não é possível fazer análise com um animal, um cachorro, né? Não seres falantes, né? Porque pessoas também que não falam e não escutam, elas também podem fazer análise. Somos seres de linguagem, né? Aí me faz pensar também que os cachorros também têm linguagem, né? Não uma linguagem como a nossa. Mas enfim, eu acho que dá pra ter ideia. A gente simboliza as coisas, né? Falando ou não falando, escutando ou não escutando, a gente simboliza e transforma em linguagem. Né? Então tá aqui, né? Tá no que é dito, né? Tá no que é posto como verdade, né? Por isso que é interessante a gente sempre questionar, a gente interrogar o que estão chamando de verdade, né? Porque apesar dos significados universais, dos significados conceituais, dos significados dos dicionários, há como significa para nós, como nós significamos isso, como nós criamos os significantes,